Em seu primeiro discurso internacional desde a eleição, Lula cobrou na COP27, a Conferência do Clima da ONU, nesta quarta, uma nova governança global e mais relações multilaterais para combater o que chamou de crise climática. O presidente eleito garantiu que o tema terá papel de destaque em seu próximo governo. Sem citar Bolsonaro, ele fez críticas ao atual governo ao falar em uma suposta mudança de postura do Brasil. Disse ainda que vai solicitar ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que a próxima COP seja realizada no Brasil. Momentos antes do discurso oficial feito hoje por Lula, o presidente eleito teve um encontro informal com governadores do consórcio da Amazônia. Lula falou sobre o interesse que tem em relação às riquezas da região. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você um trecho dessas declarações de Lula. Nesta quarta, a gente começa o programa de hoje indo direto a Brasília com José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. É o segundo embate aí entre o governo atual e o futuro governo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, este é o segundo embate e disputa entre o governo estabelecido do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está fora do Brasil. O primeiro grande embate está nas ruas. São as manifestações que não aceitam as propostas, não aceitam as ideias e desconfiam, inclusive, das eleições. Este é o primeiro embate. O segundo é o debate ambiental. Isso permeou toda a campanha. Durante toda a campanha política, houve debates neste setor. E o representante do Brasil na COP27 é um ministro do Meio Ambiente nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lula foi convidado e levou uma equipe enorme, né? E foi no avião de carona. No avião não, no superavião de carona. E aí esse discurso, olha, o Brasil vai mudar, olha, eu cheguei, vai mudar para pior, dependendo do ponto de vista, porque por lá o debate é de que muda para melhor para a França. O presidente francês, o Emmanuel Macron, ele tem razões para dizer que o Brasil tem que ir na contramão do que está acontecendo agora. Isso porque ele é pressionado diretamente pelos agricultores franceses, que são politicamente insistentes e pressionam mesmo o presidente da República. Claro, está em jogo um grande mercado do agronegócio. Então, se esse discurso de Lula agrada ao Macron e não agrada aos agricultores brasileiros, os produtores rurais, significa que algo está fora de sintonia. É jogar para o time de fora, como se diz na minha cidade, torcer para o time de fora, porque se isso está muito bem para o agricultor francês, se está muito bem para os agricultores da comunidade europeia, não está bem para o Brasil. Então esse discurso do ex-presidente Lula na COP27 é no sentido exatamente contrário aos interesses do Brasil. Se falou muito em dinheiro, muito em dinheiro. O ministro do Meio Ambiente alertou sobre a ação de ONGs e de filantrópicos que, na verdade, querem dinheiro. E esta é a realidade. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro cortou as asas. E agora Lula vem cobrar dos outros países investimentos no Brasil. E sabe a custa de quê? A custa de autonomia administrativa, ou seja, ingerência. Quem coloca dinheiro manda, né? A opinião agora é do Coronel Gerson Gomes. Boa noite, Coronel. Aliás, boa tarde para o senhor. Isso. Para mim, boa tarde, e para vocês, boa noite. Eu vou aproveitar na esteira do Zé Maria e vou aprofundar um pouquinho do ponto de vista da geopolítica. Na verdade, Lula foi bastante honesto nas suas palavras. E ele tem toda a razão em criticar o presidente Bolsonaro, porque são duas propostas e duas visões geopolíticas bem diferentes. Então, para contextualizar a minha visão, eu lembro que muita gente fala sobre nova ordem mundial como se fosse uma teoria de conspiração, mas o termo talvez fosse um reordenamento de forças no mundo. Nós vivemos algumas mudanças desses reordenamentos nas últimas décadas, e talvez a pessoa mais emblemática para situar a nossa audiência seja exatamente a rainha da Inglaterra, do Reino Unido, que morreu recentemente, a rainha Elizabeth, porque ela viveu 3 mudanças de ordem, né? Então, ela, quando começa a reinar, ela está ali no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, começa aquela ordem bipolar. Então, ela presencia aquele mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética.
No meio do seu reinado ali, nós temos a debacle do Muro de Berlim, e ela presencia, não mais com Churchill no começo da sua gestão, da sua realeza interferindo na política internacional com muita discrição, mas aí ela utiliza a Margaret Thatcher para o segundo momento de mudança, que cai o Muro de Berlim, a União Soviética desmorona e a gente entra numa segunda ordem, que é aquela quase que monolítica ali com a União Europeia, junto com os Estados Unidos, impondo uma Pax Mundial com essa ideia de um país ou de um grupo que seja hegemônico, impondo essa paz no mundo todo. Isso começa a erodir a partir ali dos atentados das Torres Gêmeas, e hoje nós estamos vivendo a terceira mudança dessa ordem. E a Rainha Elizabeth, ela viu antes de morrer o começo dessa transição na guerra na Ucrânia. E por que eu fiz essa ambientação? Porque essa mudança agora, nós temos 3 grupos concorrendo agora para ocupar um lugar, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, com a União Europeia, tentam ainda resistir o máximo que puderem com essa ordem antiga, que está já erodindo, já está em decadência. Nós temos a Rússia, nós temos a Índia, a China, que querem uma ordem multipolar, e pode até sobrar para o Brasil aí como uma potência regional. E nós temos uma terceira e mais importante, que essa está conectada também com o presidente Lula, que é uma ordem chamada de global ou de globalista. O que é essa ordem? Por isso o presidente Lula diz que ele quer inserir o Brasil no debate ecológico do ponto de vista global. E ele está muito alinhado com esses grupos. E o que esses grupos defendem? Eles defendem que o planeta tem que ser administrado centralizadamente com uma visão global. Então, quando o Zé Maria coloca que a palavra do presidente Lula no exterior ela é um pouco conflitante com os interesses nacionais, ele está certo, porque é uma questão de visão de projeto geopolítico. O presidente Lula, ele tenta agradar quem investiu na sua candidatura, que foram justamente esses grupos globalistas que têm uma visão, seja do George Soros, seja do Fórum Econômico Mundial, e essa mesma tensão que nós observamos aqui nos Estados Unidos com Biden e Kamala Harris, que representa essas tensões, também acontece no eventual governo Lula-Alckmin. Então, o que nós percebemos nessa COP27 é um presidente Lula querendo agradar essa linha geopolítica dessa nova ordem que tenta organizar o mundo com uma visão global. Para você, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite à nossa audiência. Boa noite a você, brasileiro, que cada dia se espanta mais com as notícias. Espanto é o que não falta. Eu não poderia concordar mais com o que os meus colegas já disseram. Meio ambiente é assunto sério, inclusive tem um vídeo que passa toda hora aqui na emissora que diz: não existe planeta B, né? A gente só tem esse planeta. É um assunto sério, não dá para debater sobre meio ambiente quando você pega um helicóptero para ir para o aeroporto, depois pega um jatinho para ir para o Egito e despeja toneladas de carbono na atmosfera. Sharm el-Sheikh é um resort de luxo no Egito. O que está acontecendo lá é um piquenique de bilionários, que é um tapa na cara do mundo. Ali perto está acontecendo uma guerra. Se cai um míssil ali fora do lugar, começa a terceira guerra mundial, mas os bilionários e os seus jatinhos estão lá tomando decisões sobre as nossas vidas. Inclusive, quem passou por lá foi Maduro, o ditador da Venezuela. A meia dúzia de venezuelanos que sobreviveram à ditadura dele vai ficar muito feliz com o engajamento dele na luta contra a mudança climática. O que o Egito está vendo é o que sempre acontece nesses piqueniques desse gênero. É um festival de lacração e afirmações sem qualquer sentido, que, como o Zé Maria apontou muito bem, servem, na maior parte dos casos, a uma agenda oculta que faz muito sentido, sim. A gente é que não sabe. Eu ouvi outro dia uma reportagem dizendo que estão acontecendo inundações, mudanças climáticas, mas em outros locais do mundo estão acontecendo secas. A mudança climática, tudo é mudança climática.
E mudança climática serve desculpa para qualquer projeto maluco, como, por exemplo, convidar Maduro para participar de uma reunião. E a opinião agora é de Fernão Lara Mesquita. Boa noite, Fernão. Boa noite, colegas, boa noite para o público. Esse negócio é claro que o problema ambiental existe, só quem nunca esteve na Amazônia, ao meio-dia, fora do mato ou dentro do mato, e não sente a brutal diferença de temperatura e etc., de quando você arranca a pele do mundo, que é aquela mata de 50 metros de altura, é que não entende isso. Mas daí para você partir para os discursos do Lula, primeiro, o Lula disse textualmente que o planeta está salvo graças à eleição dele ter ocorrido. Ele disse textualmente isso nesse discurso. E por aí você vê onde vai a profundidade da maionese. Mas não faz diferença fundamental nenhuma, né, a eleição do Lula ou não do Lula, ou os projetos que se desenha para combater essa coisa. O agro brasileiro não precisa de nada da Amazônia, não quer nada com a Amazônia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tudo uma mentirada, sabe, gigantesca. Para quê? Primeiro porque esse pessoal não tem mais discurso que convença com medidas concretas ou propostas concretas para a modernidade. Eles são grupos que se baseiam sempre na força, na mentira, na tapeação, para embarcar gente na base do medo, né, dessas ameaças etéreas, meio pouco definidas e tal. Então, você dizer que vai mudar essencialmente, por causa da eleição do Lula, o tratamento da Amazônia, né? O ambiente selvagem é aquele, por definição, onde o Estado não está, né? E o desmatamento que remanesce na Amazônia hoje é fruto exclusivamente de corrupção. Não é de agronegócio, não tem nada a ver com isso, é corrupção. Quer dizer, ou envolvendo garimpo, ou envolvendo essa indústria madeireira subreptícia que tira madeira por dentro do mato. Para quê? Para bibliotecas e iates de milionários europeus, esses que estão lá nos jatinhos, e para os próprios jatinhos, né? Você entra nesses jatinhos, é tudo de mogno, é tudo de, né, madeiras que não existem mais, né? Então, tudo isso aí é uma mentira do diabo, entendeu? Não tem nada a ver, essa estrutura é um jogo de poder, né, que suborna uma comunidade científica oferecendo verbas a fundo perdido para qualquer pesquisa sobre peido de vaca, qualquer coisa tem dinheiro para essa pesquisa, né? E se você puser qualquer questão dessa cartilha deles em dúvida, não tem dinheiro para pesquisa. Então, com isso você já compra uma grande massa, né, de adeptos dessa ideia. E a outra parte é a que faz sentido, né? Que realmente você tem um problema que está ligado exclusivamente ao fato de você ter uma terra hoje com 8 bilhões de população, né? E a única coisa que é um combate efetivo a esse problema é planejamento familiar e redução de população, que é o único assunto que não se fala, não se menciona nessas reuniões. Então, isso tudo é uma tapeação do nível mais baixo. Quer dizer, o problema existe, mas as soluções que se propõem é um monte de mentira, né? E, basicamente, mentiras baseadas na corrupção. Essa é a visão que eu tenho dessa coisa.
Agora, Zé, enquanto acontece essa viagem de Lula ao Egito, como é que estão as movimentações aí na transição e como é que está esse processo de escolha de ministros, né? Que é a grande dúvida por enquanto, né? Quem vão ser os ocupantes da esplanada dos ministérios no próximo governo? Esse processo de escolha ou de negociações, de articulações foi interrompido por causa da viagem ou não? O ambiente continua fervilhando aí em Brasília, Zé? Olha, os bastidores estão cheios. Tudo aqui é transição. Parece que as manifestações nas ruas não existem, né? Os bastidores estão todos colados ali como carrapato nesse centro de transição. O Alckmin vai falar, vai dar uma entrevista, todos colam atrás como papagaios de pirata, todo mundo querendo ser ministro. E há, sim, uma disputa entre líderes no Congresso Nacional para uma aproximação maior com o futuro governo. Esta disputa visa exatamente ou a nomeação de indicados, né, para a esplanada dos ministérios ou mesmo apadrinhados ali em cargos maiores, para ver exatamente a parte que lhes cabe desse latifúndio. Olha, Vitor, hoje o Alckmin completou a equipe, né, colocou muita gente. A Marta Suplicy apareceu exatamente na área de turismo, né? Pode ser uma futura ministra do turismo, mas existem outros nomes. O que eu tenho escutado de uma forma muito insistente é de que ainda não há a definição de nomes, mas os candidatos já estão aparecendo mesmo. Antes de a gente seguir, deixa eu só